tarde, gente. Tudo bem com vocês? A gente vai continuar a nossa série de sermões, famílias blindadas. E você já pode se sentar, ok? Nesse mês nós estamos trabalhando, mês de maio, a nossa igreja tem por costume falar sobre família. E agora a gente vai dar um segundo passo aí nessa contribuição desse mês. Antes, porém, eu queria fazer uma oração com você, tá ok? Fecha o olho então, por favor. Querido Deus, eterno Pai, nos colocamos na Tua presença. Obrigado porque nós estamos aqui nesse finzinho de tarde, nesse começo de noite. Obrigado por essa oportunidade. É tão bom estar na Tua casa, é tão bom falar a Teu respeito, ouvir a Tua palavra. Muito obrigado porque nós temos condições de estar aqui. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Mesmo em tempos tão difíceis, mesmo quando muita gente não pode estar aqui, pela Tua infinita misericórdia, a gente pode. Que a gente consiga, que a gente possa aproveitar ao máximo esse momento. Fala conosco nessa noite, continua nos direcionando, continua nos abençoando. Que o Teu nome seja proclamado, que o Teu nome seja cada vez mais exaltado aqui neste lugar. Que o Espírito Santo venha nos dar entendimento do Teu querer e venha nos ajudar a aplicar a Tua palavra também em nossas vidas. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, Deus. Amém. Gente, tem algumas perguntas que são cruciais ao longo da nossa vida. Perguntas do tipo, qual o sentido da vida? Pergunta do tipo, como eu faço para ter sucesso profissional? Pergunta do tipo, como ser feliz? Esse tipo de pergunta, hora ou outra, a gente faz nas nossas vidas. Uma pergunta também muito pertinente que a gente costuma fazer é, qual é o segredo do casamento? Como ter um casamento de sucesso? A vida conjugal faz parte, obviamente, da nossa sociedade. E, diga-se de passagem, é responsável aí por uma grande parcela dos nossos recursos. Recursos físicos, recursos emocionais. A nossa família é praticamente tudo pra gente. Nesse sentido, nesse contexto, essa pergunta, qual é o segredo do casamento, se faz muito importante. Eu estava preparando essa mensagem, esse sermão, e na minha cabeça eu tinha que o ano de 2020 foi o ano que a gente teve mais divórcios no nosso país. Não sei porque eu estava com isso na cabeça, não sei se eu tinha lido em algum lugar, mas aí uma rápida pesquisa eu fui confirmar para ver se essa informação que eu tinha na cabeça era verdadeira. E de fato foi verdadeira, é verdadeira. O ano de 2020 foi o ano em que foram registrados o maior número de divórcios no nosso país, em toda a história. Principalmente no segundo semestre. No mês de junho, o IBGE vai falar que houve um aumento de 260% em relação aos meses anteriores. A gente sabe muito bem por que aconteceu isso. O motivo um tanto quanto curioso. A Covid-19 forçou maridos e mulheres, forçou entre aspas, maridos e mulheres a conviverem mais tempo. E olha só que coisa, é muito provável que isso acarretou no maior número de divórcios que a gente teve. Porque agora eles estão mais tempo juntos, as diferenças começaram a florescer, e infelizmente o divórcio veio à tona para muitas famílias. Acaba que o número de divórcios entre as pessoas cristãs é quase da mesma proporção do que aquelas pessoas não cristãs. Que coisa! A gente deveria ter a palavra de Deus como nosso guia, mas infelizmente nesse momento difícil, que é o divórcio, e é sim um momento muito complicado, muito difícil na vida de um casal, a gente devia ter a centralidade aqui, mas infelizmente muita coisa fala mais alto nesse momento difícil das nossas vidas. Eu queria trazer a minha contribuição aqui hoje para que a gente possa refletir um pouco mais na palavra de Deus sobre o que ela fala a esse respeito.
Nesse contexto, então, de divórcio, de pandemia, de vida conjugal, famílias blindadas, é muito importante falar hoje sobre o papel do homem nessa relação. Igualmente importante é o papel da mulher, e por isso vai ser falado depois. Mas hoje nós vamos focar no papel do homem na relação conjugal. Qual é o papel do homem? Qual é o papel do marido? Eu creio que essa mensagem vai acabar sendo um presente para as mulheres. Que a gente vai falar aqui muito sobre o como a esposa deve ser tratada. Algo bem simples. É uma linha bem simples que nós vamos seguir, mas infelizmente bastante esquecida, muitas das vezes por nós, marido. Voltando à pergunta, qual é o segredo do casamento? Eu já posso te adiantar que o segredo do casamento de sucesso não é a compatibilidade entre os casais. De fato, a compatibilidade entre os dois é muito importante. Se os dois gostam da mesma coisa, se os dois fazem as mesmas coisas, se os dois têm os mesmos interesses, a vida conjugal é muito mais fácil, é muito mais simples. Mas isso não é o suficiente para o sucesso absoluto do casamento. Principalmente quando nós estamos falando de um casamento bíblico, os padrões bíblicos. Também já te adianto que vida financeira não é também aquilo que vai definir o sucesso do casamento. Há poucos dias atrás, nós fomos surpreendidos pela notícia de que Bill Gates e Melinda Gates, depois de 27 anos casados, se separaram. E dinheiro, com certeza, é o que não falta na vida do Bill Gates e da família e da Melinda Gates. Então a gente pode presumir por esse exemplo que dinheiro não deixa unido ninguém. A atração física também não. Todas essas coisas que eu estou citando são importantes, sim, no relacionamento, mas o meu ponto aqui é que isso não define o sucesso do mesmo. A atração física também não vai definir o sucesso do casamento. Você pode casar aí com a atriz mais bonitona lá de Hollywood. Se ela te querer, né? Lógico. Mas isso não é o sucesso. Isso não vai ser definidor para você ter sucesso na relação. Nos filmes, o relacionamento entre homem e mulher geralmente é retratado com aquele, romantismo todo. No filme Um Amor para Recordar, diga-se de passagem ao título desse sermão, você tem aquele amor improvável até entre o homem e aquela mulher. Eu não gosto desse tipo de filme, porque me deixa triste. Não gosto de filme de drama. Mas você tem aquela paixão, aquele romance, os dois vivem aquela vida unidos, onde tudo sai perfeito, é aquela mil maravilhas enquanto eles estão juntos. A gente vai ver que, para que isso seja uma realidade, para que o casal esteja unido em uma relação bíblica, em uma união na qual Deus aprova, lógico que esse sentimento tem que estar envolvido, mas algo fundamental também tem que estar envolvido e nós vamos entender o que é. Então, hoje nós vamos falar do papel do marido. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 5, versículo 25. E aqui, Deus vai nos fornecer, através do apóstolo Paulo, uma dica fundamental e essencial para qualquer relacionamento conjugal. Efésios 5, capítulo 25. Aqui no capítulo 5 de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, ele vai tratar bastante de como deve ser a nossa conduta em relação ao mundo e como deve ser a nossa conduta em relação às outras pessoas. Nesse contexto, ele vai então destacar qual deve ser a conduta entre marido e mulher. E aqui então nós chegamos no versículo 25, que ele vai falar assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sem grande mistério, o segredo do casamento é que se tenha amor. Clichê, não é? Pois é, mas esse é um fato. O grande segredo do casamento.
é que se tenha amor. Esse é o principal papel do marido na relação. Amar a sua esposa com amor sacrificial. Aquele amor, aquele mesmo amor que Cristo amou a igreja. Amar do mesmo modo de Jesus. Se você estava esperando uma lista de coisas, de itens importantes, né, os 5 passos para o casamento feliz, desculpa se eu te frustrei. Mas é esse o clichê mesmo. Você, marido, deve amar a sua esposa. Primeiro, eu digo que é um tanto quanto constrangedor Paulo ter que nos lembrar disso. Soa como aquela placa, jogue lixo no lixo. Soa como aquela placa que tem nos banheiros masculinos, não urine no chão. É vergonhoso isso. É algo óbvio. Mas, por mais óbvio que seja, Deus quis, de alguma forma, destacar isso e falar: marido, ame a sua esposa. Por que será que isso está aqui na Bíblia? Porque muitos de nós negligenciamos esse conselho simples. Muitos de nós negligenciamos amar as nossas próprias esposas. Num contexto aqui, fica claro que esse não é uma exclusividade do marido apenas. Fica claro no contexto anterior que a esposa, obviamente, deve também amar o seu marido. Mas é curioso que Deus quis ressaltar, que Deus quis frisar isso por parte dos maridos. Por que será? Um dos versículos mais importantes da Bíblia, talvez um dos mais conhecidos aqui pra gente, é João 3,16. Vai falar sobre amor. Não desse amor conjugal, mas do amor de Deus para com a humanidade. João 3,16 vai falar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 15:9 vai falar, agora que é Jesus falando, ele vai falar assim: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. João, capítulo 15, no versículo 13, vai falar: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Aqui é Cristo Jesus falando. Jesus é aquele nosso grande exemplo de como amar uma pessoa. Jesus é o nosso grande exemplo de como amar a nossa esposa. Ele se doou por nós. Jesus, sendo Deus, ele foi traído lá atrás por Adão e Eva. Mesmo assim, ele decidiu amá-los. Jesus, uma vez encarnado como homem, se rebaixou no nível das suas criaturas. Mesmo assim, ele decidiu amá-las. Jesus, ele foi humilhado. Ele veio se proclamando como o grande rei, o grande salvador. E como presente, digamos assim, ele ganhou uma coroa, só que uma coroa de espinhos. De maneira irônica, aqueles soldados o coroaram com uma coroa de espinho no momento da sua morte. Mesmo assim, Jesus decidiu amar. Jesus, ele chegou ao ponto de ser morto em uma cruz de maneira injusta. Mesmo assim, ele decidiu amar a humanidade. Esse é o amor de Cristo pela igreja. Um amor sublime, um amor sacrificial. Quando a gente está namorando, geralmente tem aquele momento em que a gente espera ouvir do nosso parceiro: eu te amo. Geralmente, no início a gente começa com eu te adoro, eu adoro você, eu gosto muito de você, eu gosto de estar perto de você. Mas chega aquele momento em que a gente fala, eu te amo. E a mulherada se derrete, né? Eu te amo. Pois é. A gente tem essa ideia que o amor é esse sentimento sublime. E de fato, o amor que um homem sente pela mulher, ou que a mulher sente pelo homem, de fato envolve também essa parte sentimental, essa parte emocional. Contudo,
O amor sacrificial que eu quero destacar aqui, o amor que Cristo teve pela igreja, e por sinal é o amor que nós maridos devemos ter pela nossa esposa, não é um amor que se resume em emoção, em apenas sentimento. Jesus, ele demonstrou o seu amor, não fazendo coraçãozinho pra gente, né? Olha, eu amo vocês. Não foi dessa forma que Jesus demonstrou o seu amor. Jesus demonstrou o seu amor para com a humanidade morrendo numa cruz em substituição a ela. Nesse sentido, o amor que nós devemos ter, esse amor sacrificial que o homem tem que ter para com a mulher, ele não se resume em apenas sentimento, mas é muito mais atitude também. O amor é aquilo que você faz em favor dela. O amor de Cristo foi demonstrado pela sua morte. O nosso amor em relação à nossa esposa tem que ser também demonstrado de alguma forma. É justamente com esse tipo de amor que nós maridos devemos amar as nossas esposas. Efésios 5, 28 ao 31, um pouquinho para frente aí do que a gente leu, vai falar assim: assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Olha só. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui nós vemos que devemos amar as nossas esposas igual a gente ama o nosso corpo. E olha só que coisa, quando a gente se machuca, isso dói, não dói? Quando a gente tem um ferimento, isso dói, isso é incômodo. Quando então, olha só que difícil para nós homens, quando a gente fere a nossa esposa, ou quando ela está ferida de alguma forma, a gente tem que sentir como se fosse nossa. Então, a dor dela é a nossa dor. Olha só. A dor da esposa é a dor do marido também. Ferir a esposa é ferir você mesmo. Ainda está vaga a ideia de amor na sua cabeça? Como na prática nós devemos amar nossa esposa? O próprio apóstolo Paulo vai em outro momento definir as qualidades do amor. 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo vai falar assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nesse momento as esposas estão pensando, né? Amém, fala mesmo, Deus, amém. Esse é o amor, de uma maneira mais prática. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não busca os seus interesses, não se irrita. Olha só, difícil, né? Primeira Pedro vai aprofundar um pouquinho mais essa ideia. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 vai falar: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil, e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Deus, através do apóstolo Pedro, vai falar que a esposa é a parte mais frágil, ela vai falar que nós devemos dar honra a ela, e também Deus vai nos falar uma coisa muito importante. Isso tudo pode afetar a nossa própria espiritualidade. Pedro vai falar aqui, agindo assim, as orações de vocês não serão
interrompidas. O modo pela qual eu amo a minha esposa, o modo pela qual eu vivo com a minha esposa pode afetar diretamente a minha vida espiritual com Deus. Isso é muito sério. A tarefa de amar sacrificialmente a esposa é muito difícil. Eu estou frisando isso ao longo desse sermão de maneira proposital, porque é difícil por um motivo. Amar a esposa ou amar qualquer outra pessoa com esse amor verdadeiro é difícil por um fator simples, mas destruidor na vida do ser humano, o pecado. Gênesis 2, Deus vai nos mostrar a criação do homem e ali ele vai estabelecer o propósito do homem. O mandato do homem estabelecido por Deus pode ser resumido basicamente em duas palavras aqui em Gênesis 2, cultivar e proteger. Esse conceito é bastante explorado em um livro que chama Homens de Verdade, da editora Fiel. Se você estiver curioso, vai lá, dá uma lida nesse livro, é muito legal. E lá o autor vai explorar esse conceito que a gente pode resumir esse mandato do homem em cultivar e proteger. Cultivar tem a ideia de dar condições para que algo cresça. Dar condições para que algo floresça. Proteger, obviamente, tem a ideia de guardar. E esses conceitos, eles estão relacionados com a vida conjugal também. Cabe então ao marido, uma vez que é o mandato dele, é o propósito dele, conforme Gênesis 2, cabe ao marido então cultivar o relacionamento com a sua esposa, de maneira que a sua esposa seja edificada e cresça com você. Cabe ao marido, então, cultivar a espiritualidade da esposa, por exemplo. Cabe ao marido também proteger a esposa, proteger os filhos, proteger a família. É papel dele. Gênesis 3, contudo, narra algo terrível que aconteceu, como nós já falamos. A entrada do pecado. Gênesis 3 nos mostra que, quando o pecado se adentrou na humanidade, as relações entre seres humanos e Deus foram rompidas. E as relações conjugais também foram rompidas. Adão e Eva, que antes tinham um relacionamento perfeito, um relacionamento íntegro, eles eram uma unidade de fato, agora com a entrada do pecado, há então essa ruptura. E ali eles já começam a se estranhar. Quando Deus pergunta para Adão, e aí Adão, o que aconteceu? Por que Deus já sabia, o homem ali e a mulher já tinham pecado, Deus chega, o que aconteceu? E o homem vai falar, foi a mulher. E a mulher vai jogar a culpa para a serpente. E ambos se perceberam nus naquele momento, a vergonha, eles estavam com vergonha. Ali as relações já foram mudando. Porém, no mesmo momento que vemos Deus decretando aquela maldição sobre o homem e sobre a mulher, a gente vê ele também estabelecendo uma solução. Gênesis 3, versículo 15 vai falar: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aquele que pisaria a cabeça da serpente, de Satanás, já foi predito aqui. Esse é Jesus. No mesmo momento em que o pecado entra, Deus já vem com a solução. Olha, haverá um descendente da mulher que pisará na cabeça de Satanás. Jesus é aquele que venceria Satanás. Então, se por um lado o pecado entrou no mundo e estragou o nosso relacionamento com Deus, estragou o nosso relacionamento conjugal entre marido e mulher, por outro lado, nós temos em Jesus a solução. Jesus é a solução para os relacionamentos quebrados. Jesus é a solução por essa ruptura que houve devido à entrada do pecado. É muito difícil nós amarmos sacrificialmente, verdadeiramente, as nossas esposas por conta do nosso pecado. Porém, Cristo é a solução. É com Cristo que você vai conseguir amar sacrificialmente a sua esposa.
É por isso que você só vai conseguir ter esse amor bíblico. É por isso que você só vai conseguir ter esse amor sacrificial através de Cristo. Ora, se foi Deus que estabeleceu o casamento, é nele então que nós temos a solução para um casamento quebrado. Se foi Deus que estabeleceu o casamento, é nele que nós temos o propósito do casamento. É dele que nós temos que extrair as informações a respeito do casamento. Se foi ele que estabeleceu, então é nele que nós temos o segredo do casamento. E ele está falando aqui: ame a sua esposa. Ame com amor sacrificial. Infelizmente, os nossos relacionamentos hoje, eles são pautados muito no nosso egoísmo. Infelizmente, os nossos casamentos hoje são pautados em o outro tem que me fazer feliz. Porém, quando a gente joga essa carga em cima de uma pessoa, ela não aguenta. Porque o único que é capaz de nos fazer verdadeiramente feliz e satisfeitos é Cristo. Lógico, não estou falando aqui então que a esposa e o marido não têm que fazer o outro feliz no sentido social. Mas, no sentido mais elevado, espiritualmente falando, a satisfação plena e a felicidade plena é só Deus que nos fornece. Por isso que a gente não pode jogar na nossa esposa, por isso que a gente não pode jogar no marido essa carga. Olha, você tem que me fazer feliz. Não, porque ele vai falhar miseravelmente nessa missão. O amor, infelizmente, acaba sendo pautado nesse egoísmo. Hoje se fala muito do machismo, né? Infelizmente, muitos relacionamentos são pautados no machismo também. O homem acaba se considerando de alguma forma superior à mulher. O homem acaba considerando de alguma forma que ele, sei lá, é melhor, é superior, é mais alguma coisa do que a mulher. Não, na verdade, não. Somos todos filhos de Deus, com papéis diferentes, com propósitos diferentes, com as nossas diferenças, mas todos não somos merecedores da graça de Deus. E essa graça alcança igualmente homens e mulheres. Sabe o que o apóstolo Paulo vai falar um pouco antes, nos versículos anteriores aí? Sabe o que ele vai falar sobre o relacionamento entre marido e mulher? Ele não vai falar diretamente sobre isso, porém faz parte do mesmo contexto. Nos versículos anteriores, Efésios 5, do 18 ao 21, vai falar assim, olha: e não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Talvez na sua Bíblia, a partir do versículo, se eu não me engano, 22, a partir do versículo 21, já tem um título. E a gente acaba desconsiderando aquilo que vem antes do título. Mas aquilo que vem antes do título, nesse caso, faz parte desse contexto. E Paulo está falando aqui: não se embriague com vinho, pelo contrário, deixe-se encher do Espírito. Para que nós consigamos nos sujeitarmos uns aos outros, é necessário a atuação do Espírito Santo para que isso tenha sucesso. Em um relacionamento conjugal, uma vez que nós não estamos falando de uma união meramente social, mas nós estamos falando de uma união que também é espiritual, em um relacionamento conjugal, necessariamente o Espírito Santo tem que estar presente também. Deus tem que fazer parte da relação entre um homem e uma mulher. Afinal, Ele estabeleceu essa relação. Nisso, o Espírito Santo é papel
central, é um agente central no relacionamento dos dois. É o Espírito Santo que vai te ajudar a amar a sua esposa de maneira sacrificial. É o Espírito Santo que vai te ajudar a você amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. É difícil, sim, humanamente é difícil, mas com Deus é possível. Lembre-se, Jesus é a solução para o relacionamento quebrado, entre seres humanos e Deus, e para o relacionamento quebrado entre homem e mulher. Cristo é a solução. Quer conseguir amar a sua esposa? Se aproxime de Cristo. Quer conseguir amar a sua esposa? Seja cheio do Espírito Santo. Seja um homem cheio do Espírito Santo. Seja um homem temente a Deus. Com certeza, nossos relacionamentos serão melhores. Quando eu preguei essa mensagem em São José, depois da mensagem, o irmão levantou a mão e ele fez um questionamento. Ele perguntou, mas e quando a gente não recebe esse amor de volta? Pois é, situação difícil, né? Quando a gente ama, quando a gente faz, quando a gente luta e a gente não recebe nada de volta. Curiosamente, a Bíblia não vai falar que a gente deve amar apenas quando nós somos amados. Mas isso é uma via de mão única. Você deve amar independente de qualquer coisa. Difícil, né? Pois é, eu sei que é difícil. Mas ame. Esse é o mandamento de Cristo. Esse é o mandamento de Deus para nós. Ame. Não espere nada em troca. Jesus, quando morreu pela sua igreja, não esperou nada em troca. Esse é o nosso grande exemplo. Não espere nada em troca, por mais difícil que isso seja. É difícil, mas com Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, eu creio que isso seja possível. Amém? Você pode se colocar em pé nesse momento para a gente orar? Já que nós estamos falando sobre família, já que especificamente nessa noite já agora, finalzinho de tarde, começo de noite, nós estamos falando sobre o relacionamento entre o marido e a esposa, vamos orar para que nós tenhamos na nossa igreja maridos que amem as suas esposas. Como eu já falei, faz parte do contexto aqui também, é claro isso no contexto, que as esposas devem também amar os seus maridos. Contudo, isso é frisado, isso é lembrado mais a nós aqui, maridos, por algum motivo. Vamos orar então, nesse momento, para que nós tenhamos famílias melhores, relacionamentos conjugais melhores e maridos melhores que amem a sua esposa. Oremos então nesse momento. Mais uma vez. Pedimos a Ti, ó Deus, ajude o nosso relacionamento. Ajude o nosso relacionamento conjugal com as nossas esposas. Abençoa a cada família aqui presente, abençoe a cada família que está nos ouvindo agora, a cada marido que está nos ouvindo agora. Com a entrada do pecado, os nossos relacionamentos se tornaram muito mais difíceis. Porém, cremos que o Senhor é a solução para esses relacionamentos quebrados. Se o Senhor estipulou o casamento, se o Senhor estipulou a união entre homem e mulher, é no Senhor que nós temos a solução para qualquer assunto difícil que venha a surgir nesse sentido. É no Senhor que nós temos a solução para relacionamentos quebrados, ó Deus. É por isso que é a Ti que recorremos. Restaura relacionamentos. Restaura, Senhor, a vida conjugal das famílias aqui presentes. Que todas aquelas famílias que estão nos ouvindo sejam impactadas pela Tua palavra, a ponto de nós nos esforçarmos ainda mais para amar o nosso cônjuge. Senhor, faz parte das nossas vidas conjugais. Senhor, faz parte do nosso relacionamento. Ajude-nos a amar mais. Ajude-nos a estarmos mais firmes nos nossos relacionamentos, mais bíblicos, mais espirituais nos nossos relacionamentos, com a ajuda do Teu Espírito Santo. Nos ajude, ó Deus. Nos ajude, ó Pai. Que em nome de Jesus possamos ter famílias fortes aqui na igreja. Que em nome de Jesus possamos ter relacionamentos conjugais fortes, firmes e sólidos, para a honra e glória do Teu nome.
Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém.